Todas Nós Somos, pode acessar. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, assim como todos, né? A doutora Sabrina Novaes. A Sabrina, para mim, ela é uma grande influência porque ela começou a cuidar de mim ali quando eu era pequena, teve um histórico na família, cuidou do meu filho, então ela foi uma inspiração para mim. É um prazer ter você aqui, viu, Sabrina? Obrigada, Vivi. Obrigada, Mari. Eu que agradeço e fico muito feliz de saber, né, que foi inspiração para você escolher essa profissão que é árdua de certa forma, mas é maravilhosa. Assim, eu amo o que eu faço. Vamos dar início então ao nosso bate-papo. A doutora Sabrina é especialista em odontopediatria, né? Sim. Fala um pouquinho do seu currículo pra gente, para o pessoal te conhecer. Eu formei em 1999, já tenho uma longa estrada aí, quase bodas de prata ano que vem. Formei no Unicor de Três Corações. Logo depois que eu formei, bem em seguida eu fiz endodontia, especialização, na verdade. Eu sempre quis pediatria, sempre trabalhei com pediatria. Mas na época, né, meu marido na época era dentista também, e todo mundo falava, você vai ficar pobre, fazer odontopediatria, tem que fazer outra coisa. Eu falava, meu Deus, vou fazer o quê? O que eu gosto de fazer? E no finalzinho da gravidez, no finalzinho da faculdade eu também acabei engravidando, então assim, formei grávida também, já comecei com você, né, Vivi, também já com filho e tal. E aí eu resolvi, dentro da odontologia, o que eu gostava muito de fazer, na época de faculdade, era endo. Aí acabei fazendo endo, e a endo me trouxe muita coisa do que hoje eu tenho, assim, foi muito minha base, né? Uhum. Depois, só que eu formei em 99, dezembro de 99, quando foi fevereiro de 2000, eu comecei a trabalhar na cidade da Vivi, na prefeitura. E só com pediatria, meu consultório era dentro da escola, né? Vivi era pequenininha, então com uns 4, 5 aninhos, né? 4 anos. E aí eu fiquei trabalhando em Coronel, assim, com idas e vindas, 15 anos, quase 16 anos. Aí nesse meio tempo eu acabei fazendo saúde coletiva, porque tenho SUS na veia, amo também trabalhar no SUS, hoje eu sou concursada da prefeitura aqui. E depois eu fiz a pediatria mesmo, sabe? Quando eu terminei saúde coletiva, eu fiz odontopediatria, que é a minha eterna paixão, assim. Hoje não faço mais clínica, muito difícil. Faço só pediatria mesmo, no consultório, especializei em atendimento a criança autista. E na prefeitura sou concursada como odontopediatra, trabalho também no CEL, lá na UPA, só com criança. Hoje lá em cima também. Tá engraçado que as crianças hoje em dia, assim, tem mais paciente autista lá também do que paciente neurotípico, sabe? Acho que vai chegando, vai atraindo, né? E hoje, esse ano, fui convidada para lecionar também, para dar aula lá na BO. Aí eu tô dando aula no aperfeiçoamento de pediatria. Que bacana. Currículo aí, a gente chega lá. Chega, só ter foco e vai. E Sabrina, conta pra gente como que você entrou assim na odontopediatria, porque a odontopediatria eu acho muito, pelo que eu vejo, assim, não adianta você falar, eu quero fazer odontopediatria, eu acho que é mais a odontopediatria que te escolhe do que você escolher ela, né? Eu falo que na verdade a odontologia me escolheu quando eu tinha 5 anos de idade, assim. Eu lembro, tenho aqueles flashes, assim, de sempre brincar. E minhas brincadeiras, meus amigos gostavam de brincar de médico. Eu falava, a gente pode brincar de dentista? E eu tenho até coisas... há um tempo atrás, eu estava mexendo umas coisas lá em casa, meu pai achou, sabe? Umas coisas minhas mesmo, de quando eu era mais nova, que eu escrevia, desenhava muito, coisa de dentista, assim, dente. E eu sempre falei que eu queria ser dentista, que eu ia ser dentista, e eu ia ser dentista de criança. E eu sempre gostei muito de criança, desde pequena. Eu amo brincar. Ontem antes de ontem, eu estava com minha secretária na rua, em frente ao meu prédio, tem aquela galeria Rio Branco ali. Uhum. Aí tem um brechó. É um brechó de brinquedo, de roupa infantil. Eu tinha muito brinquedo. Comprei uns brinquedos. Eu tava vendo os brinquedos. Falei, gente, eu fiquei lá parada. Val, você tá olhando? Eu falei, os brinquedos. Então, assim, eu adoro brincar. Eu falo que, assim, odontologia, a pediatria me escolheu, na verdade. Assim,
eu não sei, eu acho que eu sou grata, eu falo todo dia, eu sou grata a Deus por me dar isso. Eu acho que se eu tenho uma missão aqui, é a missão de ser odonto-pediatra. E hoje, mais ainda, depois de um tempo, eu descobri minha missão com as crianças que estão dentro do espectro. Que assim, eu prefiro 1000 vezes, eu até falo brincando que eu tenho um lema, assim, dentro da minha vida profissional da pediatria, que é: eu prefiro 1000 crianças autistas do que uma criança pirracenta. Sabe, não troco nenhuma criança autista minha por, às vezes, uma criança que, né, que tem a questão da mãe, mas a gente sabe lidar com isso, assim. A pediatria, ainda criança, tem que lidar com os pais ainda, né? Que é o mais difícil, né? Eu falo difícil da pediatria, são os pais, e principalmente os pais das crianças birrentas, pirracentas. Porque todo mundo fala, mas criança tem medo. Lidar com medo é muito fácil. Porque você consegue fazer uma aproximação com a criança e mostrar, fazer, né, explicar. Você consegue, o medo você consegue ir retirando. Agora a mãe, e aí é difícil, porque a gente sabe que os pais, né, às vezes, muitas das vezes, acabam complicando a situação. Eu gostava muito de atender criança. Mas com o tempo eu fui perdendo esse prazer justamente, às vezes, por causa dos pais, assim. Eu ficava, mas tadinho, deixa. Às vezes é normal, né, a criança chorar. O Heitor mesmo, diversas vezes, eu já tive que segurar ele lá com a boca aberta. A gente fala que criança até os 3 anos de idade é bebê. Então, ela vai chorar, ela não vai entender, ela não tem entendimento que ela tem que sentar ali e... né, que ela tem que fazer um procedimento, que seja só uma profilaxia, uma limpeza, né? Então, e para os pais às vezes é muito sofrido, assim, você é mãe, eu sou mãe também, mas às vezes eu falo, às vezes eu vejo alguns pais falam, gente, eu acho que eu sou uma mãe muito brava, porque lá em casa tem isso, não, tem que fazer, não tem dessa, né? Chorando, mas assim, eu acho que uma dificuldade, né, de quando a gente forma logo no início, realmente é muito se impor para o paciente, né? Independente de ser pai ou mãe, ou de ser um paciente mesmo na clínica, né? Porque eu cliniquei durante muitos anos também. Então, assim, além às vezes, da insegurança que a gente tem, né? Do pegar, fazer, o danado orçamento, que eu falo orçamento, quem faz é pedreiro. A gente faz planos de tratamento, a gente faz diagnóstico e planos de tratamento. Então, assim, a gente já tem, né, essa insegurança que já vem com a gente mesmo, né, recém-formado. E muitas das vezes a gente forma, né, com carinha de novinha mesmo. Então o paciente já chega, né? Então a gente já tem aquele medo, assim, né? Nossa, vai me achar muito nova, sou recém-formado, não vai confiar no que eu falo. E aí, quando a gente tem uma criança e tem os pais ali, parece que dá mais pressão ainda, né? Verdade. Então, até no curso mesmo, essa turma específica hoje são 4, eu tenho 4, né, alunas lá, cada um com perfil diferente, é uma turma nova, então a gente fechou com menos, né, alunos e tal. 2 são recém-formadas, e uma já tem uns 6 anos de formada e a outra deve ter uns 3. E cada uma formou num local diferente, uma universidade, uma faculdade diferente aqui de fora, então tem perfis diferentes, né? Mas eu vejo muita insegurança, principalmente das 2 que são recém-formadas. Vira e mexe, elas me mandam mensagem, Sabrina, mas a mãe... Eu falei, não tem mãe, a mãe a gente tem que sentar e conversar, explicar. O que é informado, o que é consentido, né? O que é informado não vira surpresa. Se a gente fala depois, mas aí não falou porque a dentista segurou, porque fez isso, fez aquilo. Então, né, realmente, assim, os pais na pediatria, né, é complicado. E uma coisa que você falou, né, com relação à faculdade, eu acho, assim, que a pediatria é dado muito superficial, muito já quase que no final. A gente teve, né? 7º e 8º período e, tipo assim, pandemia ali. Pois é. Aí, e essa, né, vocês que vieram de turma de pandemia, que era, né, justamente nos últimos períodos, que eram, né, parte de clínica, clinicar mesmo, né, e conseguir essa abordagem. E é muito diferente, porque na faculdade, geralmente, assim, você deixa o pai lá fora, ele, né, fica lá, e você traz a criança pra dentro, e faz o que tem que fazer, e depois aqui, ó, a gente fez isso, tá marcado dia tal, retorno tal, tchau, e benção, beijinho, tchau, tchau.
E no consultório, ou que seja numa clínica, é diferente. Aí a gente depara com os pais, que eu acho que vem a dificuldade maior. E eu acho que, assim, já que aumentaram, né, a grade, né, do curso de odontologia, eu formei com 4 anos, acho que hoje a maioria 5, né, não sei, federal acho que é 5. 4 no integral, não sei. Então, eu acho que já que aumentou, sabe, acho que deveria ser dado um valor maior um pouquinho à pediatria, porque realmente todo mundo sai muito inseguro. E eu falo, quem faz pediatria, eu acho que é mais a galera mesmo que fala assim, é meio que nato. É isso mesmo, e fica dando cabeçada, vai lá. É muito raro você parar assim. Você atende criança? Não atendo criança. É muito raro achar alguém que atenda criança sem ter especialização, alguém que goste de fato, né? Verdade. E outra, né, assim, eu falo muito, odontopediatra pega pedreira. Porque criança boazinha, então não põe na cadeira. Né? NPzinho. Agora vai pegar pra fazer. O exemplo mesmo eu tenho na prefeitura, hoje em Juiz de Fora, existe uma regra que eu não entendo, essa regra. Eu falo abertamente, porque eu falo, meu Deus, que regra é essa que odontopediatra só atende criança até 5 anos de idade? De 6 pra cima é o clínico que tem que atender. Aí tudo bem, a criança que é tranquila, a criança que é boazinha, beleza, né? Mas assim, eu vejo lá, eu trabalho com vários clínicos, tem um outro, tem um jeitinho, mas na hora de anestesiar não é a mesma coisa, e às vezes acaba que a criança acaba tendo um trauma, e aí, ou também não tem tanta paciência, a criança chorou, vai pra Sabrina. Aí eu falo, gente, minha criança também tem criança agora pra mim, chora, entendeu? Vocês acham que eu tenho, sei lá, pozinho de Felipe, eu fico brincando, tem pozinho de Felipe, mas acho que eu olhou pra minha, né? Tem visão raio-x, assim, o menino já olha, tem mágica, não, né? Que vai chorar às vezes, mas assim, entendo que também o clínico, né, não tem essa paciência, né? Então, assim, já tem que ter o preparo, a paciência toda pra atender, Com né? certeza, acho que as criancinhas merecem ter o atendimento deles, assim, porque mexe muito com trauma, né? A gente vê muita criança chegando traumatizada, até adulta, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, uma paciente da Maria adulta que teve traumas de dentista, então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Ontem eu atendi um bebê, ele caiu, quebrou o dentinho, teve que fazer uma restauração, aí a mãe falou comigo, nossa, eu tenho pânico de dentista. Aí na hora eu brinco com ela, falo, não fala isso perto da criança que ela sente. Ele, eu falei, entende. Aí até a Val, mais uma vez, chegou e falou assim, pois é, mas você foi no odontopediatra? Não, né? Porque você deve ser legal pra Sabrina. Brincava, obrigada, Val. Aí, né, a Sabrina acho que é a única pessoa, né, da idade que eu conheço que teve, assim, um acesso ao odontopediatra, porque elas não tinham muito isso. E hoje, realmente, assim, eu vejo que a maioria dos meus amigos, assim, da minha idade, tipo, eu era um dentista normal, dentista clínico mesmo, fazia tudo. Eu tive odontopediatra. E o meu odontopediatra, eu até falo, você fala, ele foi muito a minha inspiração, que é o Magno, que foi professor na Federal há muitos anos. O pessoal até fala, ele é muito bravo, sempre é pediatra. Gente, eu amo o Magno, assim, o que eu tenho, não tive aula com ele, porque eu não formei aqui, e quando eu fiz pediatria, ele já tinha aposentado. Mas eu falo que eu acho que ele foi meu odontopediatra, foi tão bom, que eu amava ir ao dentista. Claro que eu já tinha aquilo meio, acho que nato, sabe? Mas, assim, eu adorava. Então, eu tive acesso ao odontopediatra, eu tive esse tratamento com o odontopediatra, sabe? E eu até falo, hoje ele foi minha inspiração também, né? Pra seguir aí na pediatria, sabe? Muito legal. E em relação às crianças com o espectro do autismo, o que te levou a buscar esse atendimento, a atender? Você começou a ter uma demanda? Então, na verdade, quando eu formei, eu vim de uma geração que a gente acreditava que a criança autista, não criança, mas algum paciente que estivesse dentro do espectro, há 24 anos atrás não tinha esse tanto diagnóstico, não tinha esse tanto conhecimento a respeito do autismo. Então, erroneamente também as pessoas tratavam o autismo
sabe? Como doença, como uma enfermidade, vamos dizer assim, né? Entendi. Uma doença que, não, criança autista não consegue comunicar, não consegue interagir, não consegue muito menos colocar a mão na boca e tratar anestesia geral, porque até então não tinha-se ainda, né, esse boom da sedação, né, do oxinitroso, da sedação consciente. E então eu vim dessa geração de tipo, criança autista chegando, não posso atender, né, não vou conseguir nunca atender. Então assim, nem nunca me preocupei, também nunca tinha chegado pra mim, até que um dia, eu tinha pouco tempo de formado, uma amiga minha que é psicopedagoga e ela é fono também, até trabalho muito com ela hoje ainda, ela lidava com essas crianças e tal, e ela me mandou um paciente um dia, mas ela não me falou nada, só indicou. A mãe do paciente chegou lá, precisava de um pediatra, aí ela me mandou o paciente, aí a Leila chegou pra mim e foi lá sozinha primeiro, porque a Charlene me indicou, e começou a falar do filho dela, é um pouquinho difícil, mas assim, ele até que deixa, ele tinha uma outra dentista, mas a dentista teve câncer, não tá atendendo mais, eu preciso de outra. Eu falei, não, aí conversei, eu recém-formada, né, não, isso mesmo e tal, eu me achando, né? Aí daí a pouquinho, aí no final da conversa, não, então vou marcar. Aí eu fui lá, peguei a agenda, nem tinha secretária, né? Aí marquei. Depois que eu marquei, ela chegou pra mim e falou assim, aqui, só que tem um negócio que eu não te falei, ele é autista. Ô, gente, assim, se a Leila tivesse aqui, ela consegue fazer a minha cara. Ela fala a minha cara. Na hora que ela fala, sabe, tipo, nossa. Eu acho que foi nítido, assim, foi muito perceptível, sabe? Aí ela, eu sei que é difícil. Eu falei, não, a gente tenta, nós vamos conseguir. E aí veio o Bernardo pra mim. Na época ele tinha 6 anos. E o Bernardo não verbal, então, né? E um autismo nível 2, suporte. E veio o B. Aí eu comecei, né? Eu falei, nossa, eu vou ter que ler um pouquinho sobre autismo, sem nada, né? Nada. Faculdade nada se falava, né? E assim, também não tinha muita coisa, mas eu falei, quer saber? Vou fazer o que eu consigo fazer, né? Do jeito que eu aprendi a fazer. Aí passei um apertinho no início, mas depois consegui e tal, e fui indo. E aí com isso a Leila começou, né? Porque tem um amigo, não sei o que lá, e foi chegando criança autista. E nisso foram se passando esses anos todos. Hoje o Bernardo tem 17. O Pedro Arthur, meu menino, tá com 16, ele tem 17. O B é minha maior inspiração, assim. Eu acho que ele foi meu maior desafio profissional e meu maior acerto profissional, porque a partir dele foram chegando mais pacientes dentro do espectro e eu tinha que me virar, e aí eu comecei a estudar mais e tal. Eu fiz um curso de estratégias mesmo para atendimento à criança autista com o Lucas Gazinelli, que é o super dentista e o vulgo super dentista na rede social. O Lucas é fantástico, é a minha inspiração para atendimento. Dessas crianças, curso muito bom. E depois, com isso, eu acabei fazendo uma especialização mesmo, mas na área de psicologia. Tem isso no meu currículo também, não falei. Eu fiz uma pós, eu fiz uma especialização em ABA, né? Fiz também curso de ABA e transtorno do espectro autista. E aí, estou fazendo um outro curso agora também, de neurodesenvolvimento, tudo na área de psicologia. E hoje a gente sabe que, para atender criança autista, o que a gente aprende de manejo de comportamento dentro da psicologia aplicada na odontologia, na odontopediatria, a gente consegue com um autista nível 1 de suporte, sabe? Mas não casos mais avançados, assim. Né, não avançados, mas níveis de maior necessidade de suporte. Então, se você não tem ABA, todo mundo, quando você fala em autismo, fala assim ABA, que é a análise de comportamento aplicado, que é uma técnica da terapia, né, da psicologia, uma forma de lidar com esses autistas, um tipo de terapia. PECS também, que é o Sistema de Comunicação por Imagem, e tudo vindo da
psicologia e da terapia ocupacional, você não consegue uma abordagem tranquila e boa para tratar dessas crianças. Hoje eu acho que eu sou a única dentista de Juiz de Fora, a única pediatra que atende sem sedação. Não, se tem um curso que eu não fiz na minha vida foi sedação. É isso que eu ia te perguntar, se você faz sedação. Você não faço. Não faço. Não que eu seja contra, não que eu desacredite, não. Mas como eu aplico a aba no consultório, a gente consegue. Com a aba consegue colocar a criança, às vezes não na cadeira, eu sou muito criticada porque eu atendo no chão. Se a criança não quer sentar na cadeira, quer sentar no chão, e o meu motor vai até ali, dentro daquilo que a gente consegue fazer, claro, né, com biossegurança e tudo mais. Uhum. Cara, cadê a regra que a criança tem que deitar? Não tem. Então, assim, a gente tem várias coisas muito pequenininhas dentro de terapia aba, que é o segredo para tratar com essas crianças, sabe? E isso começa desde o início do preparo da consulta, com os pais também, a pré-consulta. Tem coisas muito minuciosas do autista que a gente precisa saber, né? Tem os sinais clássicos? Tem. Todos têm? Não. São diferentes? São. Cada um é diferente. Cada um tem um interesse específico e para a gente conseguir lidar com eles ali num interesse específico, é quebrar a cabeça o tempo inteiro. Eu falo, eu ponho minha criatividade para funcionar o tempo inteiro com essas crianças, sabe? Eu imagino, então, que numa consulta com essa criança, você não consiga, tipo, já ir de cara no tratamento, né? Não. Até chegar. Uma outra surpreende. Mas a criança que está ali no espectro, isso é uma coisa que todas elas têm. Previsibilidade e rotina. Se você não trabalha previsibilidade com a criança, sem sucesso. E eles têm a mente muito programada, vamos dizer assim, né? O que você tem que fazer com aquela criança? Qual a primeira consulta dela, o que você vai fazer? Eu vou escovar dente. De que forma que eu vou escovar? Vou usar escovinha e vou fazer uma profilaxia. Vamos colocar assim. Então, a gente treina aquela criança para aquilo, naquele determinado momento. Então, aquela consulta, ele vai fazer o quê? Escovação e profilaxia. Se fosse uma criança neurotípica, você fala, nossa, tem um tártarozinho aqui ali, deixa eu aproveitar e fazer uma raspadinha, como diz um paciente meu. A gente consegue. Com eles, não adianta, vai desregular. Ele não foi ali para fazer aquilo, ele foi para fazer o quê? Escovação e profilaxia. Então, hoje, assim, eu trabalho muito com história social também, que é um livrinho que eu tenho de primeira consulta, que mostra, tem foto minha, foto do consultório, explica o que vai fazer naquela primeira consulta. Então, assim, os pais, quando vão, a gente sempre faz a pré-consulta com os pais. Eu passo esse livro físico e em PDF também. Então, eles trabalham. História social é um tipo de terapia dentro da análise do comportamento também, que você prepara a criança para o que você quer que ela faça. Então, tem história social de ir ao médico, cortar cabelo, tomar banho, tem de tudo. Então, assim, os pais de autistas, as crianças autistas já estão acostumados com história social. Uhum. Então, a gente trabalha aquilo com ela. Então, eu tenho história social, primeira consulta, restauração. E aí, assim, é uma troca muito dos pais, tem que ter muita interação dos pais e ajuda dos pais. Então, aquela criança que os pais já trabalham história social com eles, é muito mais fácil. Teoricamente, eles têm que ler 2 vezes por dia, durante 7 dias, uma semana antes. Então, quando a criança ela já chega lá no consultório a primeira vez, ela já está ambientada, ela já sabe o que espera ela ali, sabe? Então, isso é uma, né, um dos passos, um sistema de comunicação por imagem também com as crianças que não são verbais, né? Que é tipo também tem de vários procedimentos e tudo que a gente aplica. É tipo um joguinho da memória. Sim. Entendeu? E aí a gente vai mostrando aquilo pra criança, vai brincando e depois a gente pega os instrumentos e mostra e deixa ela fazer. E ali ela já sabe, a gente programa ela para aquela consulta. Tem que ter muita paciência, é muita troca. Quanto tempo mais ou menos que dura essa primeira consulta? Assim?
Então, minha primeira consulta, geralmente eu gasto 1 hora, assim, sabe? Porque a gente faz brincando, você tem que ter interação com a criança. É igual eu falei, assim, a gente conhece reforço positivo na pediatria, na psicologia, Sim. né? A criança fez aquilo que você quer, ela ganha um brinde, né? Ah, não, ela comportou bem, que bom, te dou um brinde e tal. Para trabalhar com criança autista, isso geralmente não funciona. Existe uma outra coisa que chama reforçador positivo, que é muito diferente do reforço positivo. O reforçador positivo toda criança autista tem. Ela tem um interesse específico. A maioria gosta de tela, mas tirando tela, a gente pergunta, esquece a tela, esquece o celular. O que a criança gosta muito? Geralmente elas têm muito foco em algum tipo de interesse. O Bernardo, esse meu paciente, ele, quando era pequeno, ele gostava da seringa tríplice. E eles gostam de ordem, de sequenciar tudo. Então o tratamento com ele ainda é muito sequencial. Então eu deixo ele brincar com a seringa tríplice, ele gosta muito de número, então eu falo, vamos lá, vamos contar até 10. Aí ele brinca e fala, agora é minha vez. Eu ponho a seringa, eu faço o que eu consigo fazer, contando até 10 mais lentamente do que o dele. E aí, na hora que acaba o 10, ele já olha, ele já tá com a mão querendo pegar a seringa. E hoje ele mudou, o reforçador positivo dele é o mais simples possível, é a palavra praia, ele ama praia. Você fala praia, ele abre a boca. Na hora que ele começa a querer, então não vai pra praia. Vou falar com o motorista do ônibus que ele vai te colocar num ônibus pra você ir pra praia. B, você gosta de praia? Nossa, B, adoro praia. Praia, ele fica tranquilo. São coisas assim, eu tenho um outro paciente que adora garrafinha com líquido. Qualquer garrafa com líquido, qualquer recipiente com líquido. Então o dia que ele vai, eu compro... aqueles refrigerantes pequenininhos, caçulinha. Aí falo com os meninos, beba. Aí eu levo, coloco água e às vezes põe glitter. Aí eu trilho um caminhozinho, sabe, até na cadeira. E cada passo que ele faz, eu dou a garrafinha, ele brinca. Então o reforçador positivo dentro de aba é aquilo que você usa como moeda de troca para a criança fazer aquilo que você quer. Então você modela o comportamento dela com aquilo que ela gosta, porque todos eles, a maioria, eles só fazem se tiver a troca. E tem que fazer ele entender isso. Você não fica limitado somente a crianças, por exemplo. Pelo que eu entendi, o Bernardo é seu paciente até hoje. O B tipo assim, não um paciente novo, que já é adolescente, que na maioria das vezes, que nunca foi meu paciente, que não, né, que já tem um nível de suporte mais, que exige mais, sabe? Eu não pego mais, assim, porque ele é muito difícil, assim, o controle, já não tem aquele... É difícil mesmo a abordagem. Então, assim, o B é um dos meus pacientes, assim, que eu acho que eu vou ficar com ele eternamente, porque não tem jeito, ele não trata com o outro. E ele, assim, realmente ele tá comigo desde pequeno, sabe? E eles têm muito essa dificuldade, não adianta que ele não... É muito difícil ele conseguir interagir, ter mesmo. Pode até acontecer, uma hora vai ter que acontecer, porque né, ele é bem mais novo que eu, não vou ser vovó, né? Eu vou aposentar. Mas, assim, aí a gente consegue preparar mais, né? Mas ainda assim, eu não pego mais, assim. E às vezes, assim, já tentei fazer caridade, assim, às vezes tentar, mas aí não, aí eu não consigo, aí são casos mesmo que a gente acaba mandando mesmo pra sedação, sabe? Mesmo porque o desafio pros pais é maior também, até pra gente, sabe? E assim, toda criança autista que você trabalha com aba vai ficar lindo, maravilhoso na cadeira? Nem sempre. Às vezes sim, a gente também tem que fazer, né, estabilização protetora com eles, mas a gente não conseguiria fazer se não trabalhasse dessa forma, se não utilizasse a aba. Então a gente acaba fazendo, mas aí os pais já sabem, já tem essa noção do que é estabilização, a gente trilhou um caminho até ali, sabe? Legal. E aí a sua secretária também ela é treinada para trabalhar assim? Sim, a Val também é treinada para trabalhar com criança autista. Muito legal. Bacana. E você faz, assim, normalmente é mais procedimentos de prevenção ou tem procedimentos, assim, mesmo de intervenção mais? Não, tem procedimento de intervenção. Até bastante, porque a maioria das crianças que estão dentro do espectro, elas fazem uso de medicações, né?
risperidona, principalmente, a maioria, Leptil, que são os mais tradicionais aí. Muitas têm tem um outro transtorno, às vezes associado, um TDAH, um TOD, e então aí já começa a Ritalina. E esses medicamentos, eles têm efeitos em colateral, às vezes, né? Diminui, às vezes, o fluxo salivar. E fora isso, os pacientes que estão dentro do espectro, eles têm uma hipo ou uma hipersensibilidade muito grande à luz, barulho e na cavidade bucal, demais. Então, assim, a grande maioria, vou colocar aí, acho que arrisco falar, que eu acho que 99% dos pais têm muita dificuldade da escovação, porque eles não aceitam mesmo, e não aceitam porque às vezes a gente faz isso aqui na gente, a gente não sente nada neles, é como se fosse espinho. Você falou nisso, eu lembrei, eu tenho uma conhecida que trabalha com isso, na área de enfermagem, e ela me mandou mensagem um tempo atrás perguntando qual tipo de pasta que poderia usar na criança, porque ela não aceitava nenhuma, ela fazia até ânsia de vômito. Eu falei, não sei. Assim, às vezes a gente até fala muito, porque elas têm, a maioria tem hipersensibilidade, na boca, na cavidade oral, mas é hipersensibilidade mesmo. Então, às vezes a gente tem, a criança não deixa. Aí eu falo, pode ser a escova, vamos trocar a escova. Pode ser a pasta, vamos trocar a pasta. Tem criança que não aceita pasta nenhuma, mas aí chega lá no consultório, a pasta profilática eles adoram. Aí eu falo, meu Deus, logo a pasta profilática. Mas aí eu falo com a mãe. Aí já tive caso de receitar a pasta profilática, assim, bem pouquinho, mas para ir tentando fazer a troca para pelo menos conseguir higienizar. Antes eu sou muito eu tenho um ditado que eu falo para mim mesmo, que antes feito do que nada feito e perfeito, sabe? Então, às vezes é isso, e assim, toda criança, ela tem um hiperfoco, o autista ele tem um hiperfoco, que seja um hiperfoco do interesse específico, né, ou de alguma outra coisa, assim. Então você trabalha com aquele hiperfoco da criança também. Ou a criança que às vezes não tem, ou tem outra coisa, você cria um hiperfoco nela para você fazer aquilo que você quer. Então, às vezes, na hora da escovação, tem uma escova da GAN, sabe? Aquela que pisca. Ela tem uma ventosa. Então, às vezes, já tem vários pacientes que às vezes a gente liga ela, pisca, cola ela no azulejo do banheiro, no espelho. Ele vai ficar aqui, então você desviou a atenção dele. Você criou um hiperfoco durante aquele minuto para você escovar, entendeu? Às vezes você consegue fazer isso. Então, assim, creme dental não tem um específico, é tentar ir trocando mesmo, é trocar e a paciência, porque realmente eles têm, e tentando desensibilizar aos poucos. E aí, a criança que tá em terapia, que tá nas clínicas, né, que tem esse atendimento, que tem terapia ABA, tem o TO, então, que é o terapeuta ocupacional. Então, ele tem também formas de começar, de sensibilizar. Então, é um trabalho multidisciplinar. A gente não trabalha sozinho. Hoje, eu atendo em 2 clínicas específicas, assim, atendo na Petit e na Passo a Passo, que são 2 clínicas de terapia mesmo, que dá assistência a essas crianças, né? Então, trabalha com ABA, então, assim, às vezes, dependendo do paciente, eu faço a parte preventiva lá, faço essas sessões de sensibilização junto com a terapeuta ocupacional, a gente faz com a psicóloga, a gente consegue fazer junto, é multidisciplinar mesmo. Entendi. Sabe? E você acha que nesses casos, por exemplo, que os pais não conseguem higienizar bem a escova elétrica, funciona ali? Questão de coordenação motora, essas coisas? Até um tempo atrás eu tinha bastante restrição, assim, com relação à escova elétrica, porque eu falava, mas escova elétrica é escova de preguiçoso. Né? Tem que aprender. Só que a criança autista, ela não tem ela não tem a coordenação motora fina, tão apurada, principalmente dependendo da idade, né? Que uma criança, eu ainda brinco, eu falo, criança só tem alforria de pai e mãe para escovação a partir dos 8 anos de idade. Quando ela tem uma coordenação motora fina bem desenvolvida, que nem sempre é assim, porque é da idade mesmo. Então, eu tinha minhas restrições.
Aí acabou que eu comecei a usar a Oral-B, fui escolhida para fazer parte de um projeto deles, né, da Oral-B Experience e tal. Ganhei a escova elétrica, ganhei uma para mim e presenteei um paciente meu. E eu comecei a usar a escova. É impressionante como que realmente a gente consegue uma remoção maior de placa. E dentro dos 2 minutos, assim, porque a escova, bom, a da Oral-B, ela realmente ela faz um tremidinho a cada 30 segundos para você trocar, então isso orienta muito os pais. Então, assim, é mais rápido, é mais eficaz. Eu falo muito, tem vários no mercado. É claro que não só a da Oral-B, que é, né, que é a melhor, que é top de linha, mas tem umas que não são tão boas. E tem sim algumas marcas que ela realmente, além dela fazer o movimento de rotação na escovinha, que ela é redondinha, então ela vibra também, então fica mais fácil. Algumas delas é só uma escova normal e ela só fica só vibrando, então ela não faz a rotação, sabe? Então a rotação ela faz o sistema de escovar com bolinha, né? Então, assim, eu tenho tido resultado bacana. Hoje eu já indico para alguns pais assim, que têm muita dificuldade, sabe? Que legal. Outra questão, né, que eu falo muito assim, de consultório também. A Vivi conhece, né? Meu consultório. Eu não tenho luz branca no consultório, nenhuma luz branca, só tenho luz quente. Agora eu já estou programando um outro esquema lá também, que eu fiz um curso de aba, achei bem bacana. Vou modificar. E ruído também, meu compressor é do lado de fora. Eu tenho um abafador, que tem vários pacientes que gostam do abafador, né? E, então, assim, uso muito abafador quando a criança quer. E, então, assim, meu consultório ele foi totalmente programado mesmo para atender essas crianças. Então, até o Thiago, que é meu ex-sócio, ele trabalha lá, de vez em quando ele faz umas resinas, ele fala assim, nossa, mas essa luz amarela é problema seu, você quer fazer resina? Mexer com estética aqui não dá muito mesmo não, pra você ficar... Então, assim, é a luz mais quente, eu trabalho muito com óleo essencial também, que tem comprovação. Muito. É mesmo? Muito. Eu sempre tive essa aromaterapia é vida com essas crianças e também com cores, assim, a questão das cores, assim, por isso que eu tô pensando em dar umas modificadas, alguma coisa lá. Mas, assim, e o nosso consultório, para qualquer pessoa já é muito ruim, né? Porque tem o barulho, caneta, motor, né? E é muito estímulo, né? Então, a gente tem que tentar diminuir os estímulos o máximo possível, sabe? Para conseguir atender. E jaleco também, assim, você usa pouco, né? Eu sempre vejo você com um capote colorido. Assim, eu não sei o que é usar branco mais para trabalhar, não uso branco já. Eu acho que branco não. Então, assim, realmente, o meu é colorido, eu gosto muito de pijama, cirúrgico, assim, também, que dá uma quebrada, né, no ambiente, assim, dá uma quebrada. E assim, no caso dessas crianças, como tem toda essa dificuldade envolvida em casa e tudo, qual que é o tempo indicado de comparecer ao consultório? Então, assim, hoje a gente, nem pra criança neurotípica, a gente tem aquela regra clara mais dos 6 em 6 meses, né? Varia muito de indivíduo para indivíduo. Para mim, não existe pediatria sem evidenciar placa. Sem fazer evidenciação, porque a gente sabe que, é claro que a gente não pode pensar só em cárie, mas os pacientes só procuram a gente preventivamente, porque, nossa, não quer que o filho tenha cárie, ou então porque já está com cárie, tem que tratar. Então, obviamente, cárie é uma doença multifatorial, né? Não deixa de ser, de certa forma, mas ela é basicamente o quê? Biofilme e açúcar dependente. Então, se a gente consegue equilibrar a dieta e a escovação, a gente tem uma tendência maior não desenvolver cáries, qualquer indivíduo. Então, se a gente não evidencia biofilme, fica muito difícil das crianças enxergarem onde tem sujo e dos pais também. Porque, eu escovei meu dente agora depois do almoço, não comi nada. Se for evidenciar, vou passar vergonha. Vai passar vergonha. Em algum momento ou outro vai. Então, assim, vai ter um lugarzinho ou outro que a gente acaba acumulando mesmo.
Então, assim, todas as minhas consultas, independente de criança neurotípica, criança autista, começo por evidenciação. E as consultas de prevenção elas são baseadas em evidenciação. Por quê? Ali você consegue ter um controle de placa do paciente. O paciente veio para a primeira consulta, tem muita placa, a gente acaba vendo que às vezes, qual que é a dificuldade? A mãe não consegue escovar, a criança come muito açúcar. E aí a gente sabe que aquele é um paciente potencial, às vezes, para desenvolver cárie. Então a gente diminui, às vezes, encurta um pouco. E as crianças autistas, para elas conseguirem ter dar continuidade, ter, né, uma proximidade com a gente, geralmente a cada 3, 4 meses. Eu tenho criança que às vezes vai todo mês, porque a mãe gosta que vai, então a gente faz a parte preventiva, faz escovação e brinco lá de dentista e tal. É personalizado também. É muito individualizado e personalizado o atendimento. E essas crianças, elas aceitam o uso de fio dental? Como é que é isso? Muito difícil. A gente tem que pensar o seguinte, se ela não consegue escovar, Vai passar o fio. Passar o fio. Então, eu sempre falo com os pais, vamos colocar objetivos pequenos, para aos pouquinhos a gente conseguir ir melhorando, né, a saúde bucal mesmo, né, a higienização. Então, eu não consegui escovar nada. Hoje eu consigo usar uma escova elétrica, que ótimo. Tá com placa ainda? Tá, mas nossa, era muito mais placa e eu não consegui escovar. Então, vamos aperfeiçoar essa escovação? A criança já acostumou. Então, vamos agora conseguir introduzir o fio aos pouquinhos? Toda escovação? Não, faz dia sim, dia não. Um dia sim, 2 dias falha, outro. Então, porque se a gente coloca isso em tudo na vida, se a gente coloca metas muito distantes, muito longas, né, muito difíceis, a gente vai frustrar com certeza. Então é preferível colocar um pouquinho ali a cada dia. Que aí a gente consegue um sucesso melhor. E essas crianças, você falou que às vezes tem alguns outros transtornos associados e tudo. Elas têm tendência a desenvolver bruxismo, apertamento? Tem, a maioria tem. Mas aí a gente sabe que a causa é o quê? Mais psicológica, crianças que são mais ansiosas, o adulto mesmo, né? Na maioria das vezes não é uma causa dentária, né? É causa mesmo de ansiedade, estresse. Então, a maioria tem um apertamento, tem, assim, o tratamento hoje de bruxismo, apertamento com criança acaba que tem várias vertentes, né? Tem uma vertente, eu vou usar placa e ficar trocando as placas de silicone. Tem uma vertente, não vou usar placa porque trava o crescimento. Mas a gente, assim, por experiência clínica desse tempo todo, eu vejo que a maioria foi para o psicólogo. Às vezes, né, ninguém melhor do que pai e mãe para ver o que essa criança, o que pode estar desencadeando aquilo. Agiu na raiz do problema, você consegue diminuir, sabe? Entendi. E às vezes a criança, ela está em época de crise mesmo, às vezes tem uma crise sensorial maior, desregula com muita frequência dentro do autismo. A gente sabe que é uma época que às vezes vai ter mais apertamento. Então, assim, é avaliar mesmo o paciente como um todo. Muito bacana. Bem complexo, né? Não é fácil, não. Eu amo, mas... Eu imagino. Vai com uma missão e tanto. Parabéns. Obrigada. Então, acho que é isso. Sabrina, muito obrigada. A gente tinha várias perguntas para te fazer. Porque eu vou falando também, né? A gente foi entrando nesse mundo aí, eu acho que foi bem bacana, acho que o pessoal vai gostar bastante, até porque é um assunto que ainda é pouco falado na odontologia, né? Muito pouco. Fala-se dentro do PNE, mas não se tem essa abordagem. Na faculdade a gente não teve nem falando nada disso, assim, falou muito batido ali no PNE, como você falou. Eu acho isso muito importante, porque tem surgido mais crianças agora, assim, com esse diagnóstico. Muito diagnóstico. Hoje, em 2019, para cada 64 crianças, um era autista. Esse ano, recentemente, acho que em março, abril, saiu um novo estudo, se não me engano, para cada 37. Alguma coisa assim. Tem gerado esse acréscimo de diagnóstico? Então, a gente... igual a causa ainda é muito desconhecida. A gente sabe que tem sim uma questão genética, mas nem sempre
é genético, né? Ainda, por mais que tenha estudos, ainda é muito difícil, não tem uma causa específica. Assim, eu acredito que hoje a gente tem mais profissionais que o diagnóstico, assim, tem mais facilidade para diagnosticar, vamos dizer assim, mais profissionais capacitados. Mas ainda assim, se a gente pegar nesse pouco espaço de tempo, numericamente falando, estatisticamente falando, eu não acredito que seja só o diagnóstico que melhorou. Mas ainda não sabemos. Quem sabe, gente, descobre. Então, Sabrina, mais uma vez te agradecer. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, né? O seu conteúdo realmente é muito necessário, né? É importante a gente falar. Obrigada eu, né, pelo convite aí. Quando quiserem de novo falar de outra coisa. Então aí eu tenho que vir falar sobre a odontopediatria de um modo geral, canal de leite. Porque eu acabo que assim, eu sou uma grande defensora da causa aí do autismo e eu amo falar sobre o autismo. Então, realmente hoje é que eu falo. Gente, mas foi ótimo. Então, quem precisar já tem uma referência em Juiz de Fora. Obrigada. De autismo aí, né? E para finalizar aqui, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, o Instituto Vertes, como sempre, prestando um apoio para os episódios acontecerem. MM Automotive e Automecânica Tecnoponto. E o Fernando com a Rede Suki. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante.